Olá, meus irmãos. Na paz do Mestre esteja com todos vocês e que o Senhor abençoe quem me ouve e que Ele possa falar hoje conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve reflexão encontra-se hoje na carta de Paulo aos Colossos, Colossenses capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1, diz assim: Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de nossa glória. Aqui fala, e quando Cristo, que é nossa vida, em algumas versões, desse último versículo, ali do 1 ao 4. Irmãos, a igreja de Colossenses, ela passou por um forte ataque na questão dos falsos ensinos, dos falsos mestres, dos falsos profetas, de homens que criam que devido à nossa conduta, a um jejum, a algo, nós poderíamos atrair o amor de Deus e o favor de Deus por meio do legalismo. Eu tenho falado bastante disso. E a igreja de Colossenses, ela foi atacada dessa forma. Irmãos, nada que nós façamos para Deus pode adiantar ou atrasar o processo. A única coisa que adianta o processo é justamente nós não pularmos etapas daquilo que o Senhor colocou para nós. Há uma agenda de Deus para cada um de nós, para que a salvação seja completa. É necessário. E Paulo, ele traz, ele fala aqui até no versículo do capítulo 2, ele fala, essas regras não passam, capítulo 2, versículo 22, diz 22, essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram. Irmãos, devemos orar, devemos jejuar, mas não é um compromisso, sabe, com uma instituição, não é, sabe, nada disso que atrai para nós a bênção de Deus. Eu sei que todos buscam a bênção, nós chegamos na igreja com esse intuito, nós normalmente chegamos na igreja, chegamos num lugar buscando a Deus, ou até mesmo um conselho a alguma pessoa, ou um vídeo no YouTube, quando a nossa vida aconteceu algum problema, alguma coisa ruim, e nós pensamos que somente Deus pode consertar, e Ele pode todas as coisas. Essa é uma verdade que a palavra de Deus carrega e ela nos informa que todas as promessas que Ele faz para nós se cumprem. E é justamente aonde Paulo tenta colocar o olhar desses cristãos que estão lá, porque falaram até de Jesus Cristo, que não eram bem assim sobre a divindade dele. E ele começa falando, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto. Irmãos, em Gálatas 2, versículo 20, Paulo fala, estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. Por quê? Porque ele vivia em prol de um propósito, ele vivia em prol daquilo que o Senhor tinha falado para ele. E por isso que ele manda nós fixarmos os olhos no alto, onde Cristo está sentado ao lugar de honra, a fixar nas realidades do alto. Por quê? Há uma realidade já estabelecida, há algo a qual o Senhor já estabeleceu para nós. Logicamente, o Senhor, eu tenho falado isso, ele é um Lorde, ele não nos vai nos forçar a nada. Alguns têm um chamado e ele pode conduzir, assim como Jonas, por exemplo, de maneira bem proposital para que essa pessoa viva ao chamado. Mas algumas pessoas não. O Senhor, a palavra fala em Gênesis que o Senhor não contenderá com um homem para sempre. É uma questão de coração, é uma questão daquilo que o Senhor tem a capacidade de olhar para dentro de uma pessoa. E Paulo chama justamente essas pessoas que creem nas promessas de Deus a olhar para as realidades do alto. Por quê? Fala assim, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Ele, além dele mostrar a divindade de Jesus Cristo, porque sentar à direita fala de um lugar de autoridade, fala justamente das promessas que se cumpriram sobre Jesus, todas as promessas depois que ele completou todas as etapas. Ele é o rei. E ele tem toda a autoridade debaixo dos pés.
Ele pode fazer todas as coisas por nós. Então é por isso que nós temos que olhar. Por isso que em Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala assim, mantenha os olhos fitos em Jesus, autor e consumador na nossa fé. Por quê? Porque quando nós olhamos para a vida de Jesus, vemos que é possível. O Senhor Jesus andou em plenitude de Espírito? Sim, é uma verdade. Ele andou com plenitude do Espírito Santo, desfazendo as obras do diabo. E isso é um poder a qual todos nós podemos almejar e devemos. O Pai quer nos encher do Espírito. Então talvez você pense que para ele seja mais fácil. Eu duvido muito, meus irmãos. Eu duvido muito. Duvido muito que para o Senhor Jesus foi fácil. Não teve moleza hora nenhuma na vida dele. A gente olha do começo ao fim, tudo que ele passou, toda a humilhação, toda a vergonha. Quando nós começamos a olhar os pormenores da vida de Jesus, nós identificamos que houve uma dificuldade e muito maior daquela que nós enfrentamos hoje. Hoje, por exemplo, eu vou falar para vocês, a gente tem os carros, tem ar-condicionado, nós temos a tecnologia, conforto, que nos une. Eu sei que a mesma tecnologia que une também separa, mas a pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus, ela usa essa tecnologia para unir pessoas. Bom, independente das ferramentas que estão à nossa disposição, eles não tinham aquilo. Só isso já era um fato de dificuldade extrema na época que o Senhor Jesus viveu. Em Romanos 8, capítulo 5, no versículo 6, fala que o Jesus nasceu no tempo perfeito. No tempo perfeito, justamente porque eles viviam uma opressão política, sabe? O estado deles, a Palestina ali, o Israel totalmente dominado por Roma, um governo opressor que sugava todas as condições econômicas. Eles viviam num estado financeiro um pouco difícil, onde poucos ganhavam. Era complicado. Tudo que nós apresentarmos para Jesus, ele vai devolver para nós falando que tudo ele passou, e essa é a verdade. Então nós devemos olhar para esse lugar de honra. Por quê? Porque o Senhor cumpriu todas as promessas. Ele fala, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Por quê, meus irmãos? Quando nós pensamos nas coisas do alto, começamos a pensar nos propósitos que foram estabelecidos para nós. Em Salmo 121, no versículo 1, Davi fala assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E talvez ele estivesse remetendo a um contexto de guerra, ou talvez ali o que Elias passou em 1 Reis, capítulo 6, se eu não me engano, onde ele chama o seu servo ali, o Geazi, e abre os olhos dele e fala, muito maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. A hora que eles olharam em cima dos montes e viram as carruagens de fogo, não importa, mas o olhar para o alto é o olhar das coisas celestes. Eu tenho falado isso. Eu não creio mesmo que esse mundo fique melhor, meus irmãos. É nós que ficamos mais forte. Então, se está difícil, meu irmão, fique mais forte você. Se a coisa apertou, fique mais forte você. Peça força ao Deus, mas continue, não pare, porque as coisas ficaram difíceis. Continua olhando para o alto, continua olhando para quem te prometeu. Hebreus capítulo 10, versículo 26, fiel é quem te prometeu. Fiel é quem te prometeu. Ele fala assim, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida em Cristo. Irmãos, há algo que eu acho fenomenal, que é justamente isso, essa questão de estar escondida em Deus. Eu quero ler com vocês, fala assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Onipotente. Salmo 91, versículo 1. Irmãos, quem é que habita? É aquele que depende totalmente do Senhor. É aquele que não sabe viver sem o Senhor. Anda em espírito de oração 24 horas por dia. Comunica com o Senhor pela mente, pedindo ajuda. Encontra descanso em meio à turbulência. É uma promessa a qual a Bíblia dá para nós. Perceba que é a sombra do Todo-Poderoso. E o próprio salmista fala assim, isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar secreto, ele é meu Deus e nele eu confio. No versículo 4 ele fala assim, ele cobrirá com as suas asas e o abrigará sob as suas asas, é de baixo. E a sua fidelidade é armadura e proteção. A fidelidade da palavra, irmãos, a fidelidade daquilo que ele nos prometeu. Sabe, isso traz como que eu vou falar? Traz até uma
uma segurança, essa é a palavra, traz uma segurança até mesmo na questão dos nossos tropeços enquanto caminhamos, porque ele é fiel à palavra dele. Ele fala em Salmo 49, em Isaías 49, versículo 25, ele fala assim: por amor de mim apago as suas transgressões. Por quê? Por amor à palavra, por amor à palavra, porque ele declarou, a palavra não voltará vazia. Então nós podemos nos esconder debaixo disso. O que você acha? Por exemplo, eu quero falar aqui, por que você acha que aquele emprego não deu certo? Por que você acha que aquele financiamento da casa não deu certo? Por que você acha que aquele empréstimo do banco não deu certo? Ou aquele relacionamento com aquele namorado? Você não viu, mas ele ia te espancar. Aí aquela mulher, por que você acha que você não conseguiu sair com ela? É porque ela saía com você, saía com Gideão e saía com os 300. Nós temos que olhar para esse tipo de coisa. O Senhor conhece o coração e Ele sabe o que cada filho dele merece. Ele sabe, Ele sabe a diferença de entrega. Ele sabe quem é que se esconde ali mesmo, literalmente, sabendo que, de ti não pode fazer nada. Eu gosto de Davi por causa disso. Um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que era humilde e não tinha, dificuldade em assumir suas falhas. Tudo que ele não queria, ele fala no Salmo 55, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Não retires, não retires. E é assim que nós devemos fazer. Eu creio que essa é uma das maiores bênçãos, estar escondidos. Está escondido. Muitas vezes, irmão, você passar assim, eu vou falar a verdade aqui, eu já passei dentro de blitz, eu não tinha conseguido pagar o documento do meu carro, e você passar assim, dentro da blitz, assim, meus irmãos, e os caras parando um aqui, parando outro aqui, o que você acha que é isso? O que você acha que é isso? Ainda mais na tecnologia hoje, que é tudo pelo QR Code. Irmão, eu fico tranquilo. Ser escondido no Senhor é a maior bênção, Quando as coisas dão errado, é Ele te escondendo. Eu quero repetir porque alguém precisa ouvir. Quando as coisas estão dando errado no teu olhar, é porque Ele está te escondendo. Deu errado com todas as outras pessoas, é porque vai dar certo com a pessoa. Bom, e eu quero terminar aqui falando. No final ele fala assim, e quando Cristo, que é a vida de vocês, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Aqui está falando de cumprimento de promessa. Irmãos, em João capítulo 14, João 14, 21 fala que aquele que me ama é o que obedece aos meus mandamentos. No 22 ele fala, eu me manifestarei. O que está dizendo isso? Que a promessa já é uma realidade. Se a palavra dele não volta vazia, se nós estamos escondidos para não fazer besteira, se nós estamos aprendendo a olhar somente para Ele, e Ele está falando que vai se revelar a nós, é porque ela já está existente, ela já é existente, É nós que devemos caminhar até o lugar da manifestação. Nós devemos andar como as promessas já se existissem. E eu sei que isso causa dor, causa cansaço, e eu sei que isso traz uma angústia muito grande, às vezes, ao coração, que às vezes traz muita dúvida, nós pensamos que é loucura, mas para aí e pensa, por que você não desistiu até hoje? Quantas vezes você deitou aí, você sentou no chão do seu quarto e você falava, hoje eu não saio não, hoje eu vou chutar esse balde aqui com força, eu não quero nem ver esse balde, eu vou quebrar na minha frente. E você não desistiu, meu irmão, você não desistiu, minha irmã. Aquele pensamento, aquele sentimento está latente daquele projeto, daquele sonho, daquele algo especial que você tem dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque quando é um advérbio de tempo. O nosso tempo tem pressa. O tempo de Deus é perfeito. Está alinhando o cenário, está alinhando as estações para que tudo concorra para o seu bem. Eu quero repetir porque alguém precisa ouvir isso. O nosso tempo tem pressa. O tempo de Deus tem perfeição. Eu quero repetir para mim mesmo, porque eu sei que às vezes eu tenho pressa, às vezes entro na impaciência, e o amor é paciente. O tempo de Deus é perfeito. O nosso tempo tem pressa. E Ele está alinhando as estações, preparando o cenário, na verdade, nos fazendo caminhar, mudando de cenário, preparando o cenário perfeito para que tudo aconteça e seja duradouro e eterno. Nós participaremos da glória dele. Lógico, isso dá uma dimensão. E, irmãos, devemos sempre manter a perspectiva na Jerusalém celestial, sim, na nossa salvação. Essa é a mentalidade que nós devemos ter. Sim, sem legalismo, sem idolatria para as coisas que nós perseguimos aqui, mantendo o pensamento lá, mas Ele quer que seus filhos, e
Eu quero dar vamos dizer, uma opinião a respeito de por que Deus faz milagre. Ele faz milagre justamente para mostrar quem ele é. Ele não precisa se mostrar, mas como ele é espírito, ele escolhe os seus filhos, eles sabem. Ele não investe num coração que não tem fé. Ele não investe num coração que é endurecido pelas pancadas da vida e não vai ficar sensível à voz dele, suportar o tempo de espera. Você percebe que todas as pessoas passaram pelo tempo de espera. Teve um homem ali, Simão, que esperou até o final da sua vida para segurar o Senhor Jesus nos braços, tá? Ali em Lucas capítulo 2. Pode observar, para segurar o Salvador, o Espírito Santo tinha falado isso para ele. Então eles esperam em Deus, sabe? E o que é o milagre? O milagre é a representação daquilo que Deus, da bondade de Deus, para que outras pessoas conheçam essa bondade. Mas é necessário nós passarmos pela provação, é necessário nós passarmos pelas dificuldades. Como que eu vou conhecer o Deus que endireita o meu caminho se os meus caminhos não estiverem tortuosos? Como que eu vou conhecer o Deus que restaura se meu coração não tiver em cacos? Como eu vou conhecer o Deus do impossível? Esse Deus que trabalha nas impossibilidades se eu estiver andando só em meio às possibilidades? Então acalma o coração, meus irmãos. Essa glória vai se manifestar. E eu quero terminar com Romanos 8, versículo 18. Os sofrimentos do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, vai ser manifestada. Apenas caminho em confiança. Saiba que o caminho é árduo e penoso, mas vai valer a pena aquilo que vai ser revelado no final, toda a dor da caminhada. Gostaria de deixar essa mensagem para os irmãos, que vocês possam ficar esperando firmes no Senhor. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.